para esse dia 7 de julho. Vamos para onde? Para nossa entrevista já? Nossa entrevista já, o convidado especial acabou de chegar aqui. Você não tá nem com um chocolate para recebê-lo, né? Pelo amor de Deus. Infelizmente não tem. 7h23. Você ouve agora a entrevista. E a gente já está no estúdio com o governador do estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel. Governador, em primeiro lugar, bom dia, né? Obrigado pela sua participação conosco aqui. Bom dia, Joel, bom dia, Stephanie, bom dia, Marina. Uma alegria estar aqui falando com os ouvintes do Antena 1. Parabéns, né, pela rádio, estou vendo aqui, cheguei a primeira vez aqui e muito bacana as instalações. Bom dia a todos. Eu vou começar com uma pergunta que sempre que eu encontro com o governador eu faço, ele não vai lembrar, mas eu vou fazer a mesma pergunta. Quando o senhor sai, né, do normal, né, da indústria, sistema S, fala, vou governar agora, né? aí começa aquela coisa, não é tão fácil, não é chegar comprando o que precisa, não é chegar... Tem todo um processo. Como é que está agora, chegando, se aproximando do final desse mandato, né? Olhando para trás e fala, puxa vida, olha, é diferente. É diferente. Well, na verdade, eu tomei esse conhecimento e esse aprendizado lá como secretário, né, do então governador Reinaldo, né, e depois assumiu o governo. E realmente é muito diferente. A gestão pública ela tem as suas particularidades. Mas rapidamente a gente aprende a respeitar todo o rito, todo o arcabouço legal e montar equipes para que deem conta de poder ter eficiência também dentro desse processo, né? E aí planejamento, né, Joel? É fundamental que a gente tenha muito claro a nossa capacidade, aonde a gente quer chegar para poder executar isso. Montar um bom time e fazer as coisas acontecerem, né? Então o princípio da administração não muda. Muda a forma, a maneira e o regramento, de uma maneira geral, como é conduzido o público. E claro, pensando nas pessoas, né? Que é o objetivo central, é o propósito da vida pública, é servir, né? Servir as pessoas. Agora, governador, acho que nessa mesma esteira, que é uma coisa que a gente sempre conversa, eu sempre falo com os seus secretários do Reinaldo, a gente conversava também, bem antes, é a qualificação profissional, né? A gente abre aí horizontes, mas eu não sei, acho que é um problema do Brasil às vezes, mas Mato Grosso um pouco disso também. A gente parece que não foi preparado, né, para algumas situações o emprego aparece e a mão de obra não. Como é que o Estado se prepara para que essas coisas aconteçam ao mesmo tempo? Para que aquela empresa que quer vir saiba que vai ter essa mão de obra aqui. Legal, Joel. Você sabe que a gente está quebrando um paradigma enorme nesse sentido aqui no Estado, justamente por entender que esse é um gargalo, essa é uma demanda, não só no Estado, no Brasil inteiro. E a gente lidou com um sistema a vida inteira, né, onde o aluno sai da escola e aí busca uma universidade ou cai no mercado de trabalho, né? E a gente sempre investiu muito pouco nas estruturas de formação profissional. A gente, que eu digo, enquanto poder público. O Brasil fez muito pouco isso. Aí tiveram as iniciativas dos institutos federais, que ela é muito boa, é muito positivo, mas num volume muito aquém do contingente de alunos que saem das escolas. Para você ter uma ideia, a gente tem 200 mil alunos na rede pública estadual, né? Então, assim, a pergunta é como virar essa página, como mudar, como inovar nesse sentido. E nós começamos um plano, né? 22 no plano de governo, isso era um foco, e 23, quando iniciou o governo, aí eu vou te dar alguns números importantes, né? Na rede estadual de ensino, no segundo grau, antigo segundo grau, hoje ensino médio. Sou desse tempo aí. Você é desse tempo, né? Eu também. Né? Eu sou também. Nós, então, né? Então, você tem 3 anos lá, o primeiro, segundo, terceiro, vamos dizer assim, né? Hoje é 9º, 10º. Sou do primeiro. Então, o científico, né? Científico, o médio, contabilidade e magistério. 3 e magistério, isso aí. Então, nesses 3 anos de escola, em 2023, 18% dos alunos faziam curso profissionalizante, ou técnico, que era disponibilizado pela escola. 23, 24, 25 se passaram e a gente remodelou esse processo de ensino profissionalizante dentro das escolas estaduais. Você sabe qual é o número hoje? É o 26. 47% dos alunos estão fazendo curso profissionalizante em mais de 90 modalidades, de contabilidade, técnico florestal, agropecuária, de robótica, de sistema, de o que você imaginar. Tá? Então, essa mudança que veio junto com as escolas em tempo integral, ela imprime na sociedade, na formação dos nossos jovens, um outro nível de qualificação
que eles vão sair muito mais aptos para o mercado. E aí, a consequência natural disso, eu estou falando de 3 anos atrás, a consequência natural disso é que você vai ter uma renda média maior para esse aluno que sai fruto de um curso profissionalizante. Né? A média brasileira é 16%. Né? No MS, em 23, nós tínhamos 18%. Hoje nós temos 47%. Então, é uma mudança estrutural que nós promovemos. E, claro, o aluno que sai do ciclo médio e vai para uma universidade, ótimo. A gente quer mais é que a maior percentual possível chegue lá. Né? Mas aquele que não vai, que é a maioria, ele vai ter passado ou ter tido a oportunidade de ter passado por um curso profissionalizante. E isso muda o jogo. Né? Isso faz completamente a diferença para a competitividade do Estado e para as perspectivas das pessoas. Acho que isso contribui até um pouco para a primeira pergunta que eu quero fazer aqui para o senhor, governador. Demais. Deixa eu só justificar aqui que são 7 horas e 29 minutos. A gente está recebendo muitas perguntas aqui. Eu não sei se vai dar tempo de fazer todas, mas dentro do que a gente preparou aqui está quase tudo nesse contexto. Quero confessar mais uma coisa, viu, Stephanie? Eu comecei pela 7. Eu sei. Você me perdoa? Eu vi. Mas é porque o chocolate. que nem a gente falou ontem. Chocolate, A gente dia vai 7, conversando, dia vai 7. vindo. 7 de julho, pergunta 7. 7 é o número perfeito. É o meu número 7, inclusive, né? Foi ponta direita. Quem que foi o melhor 7 do seu Flamengo, hein, governador? Foi o Bebeto, né? É, exato. Ó, é bom. Tinha o Renato Gaúcho também, né? Gaúcho também. O Bebeto é coração flamenguista. Pois é. Governador, quando o senhor assumiu aí o Estado, havia uma estratégia muito clara, né? E hoje a gente vê que o Mato Grosso do Sul ele cresce acima da média. E o que foi determinante para a gente chegar até esse momento? Stephanie, acho que confiança. É claro que as condições colocadas, quando eu digo condições, nós estamos falando de infraestrutura, nós estamos falando de licenciamento ambiental, nós estamos falando de incentivo fiscal, nós estamos falando de carta compromisso do governo para com o empreendedor. Olha, você tem que fazer uma escola assim, tem que dar segurança assado, tem que buscar um posto de saúde, um hospital, a estrada tal. Tudo isso faz parte da carta compromisso. E a confiança, o que é isso? É a credibilidade de que, uma vez pactuado, algumas contrapartidas do Estado vão ser feitas. Né? E isso gera confiança entre os entes. E é isso que nós fizemos. Sempre uma conversa muito reta, muito objetiva, né? Muito transparente do que pode, do que não pode, do que é possível, e pensando no legado que aquele empreendimento deixa para a região e para o próprio Estado. Né? Então, a gente sempre tratou de uma maneira muito séria todos os grandes empreendimentos, e os menores, os pequenos, eles vêm nessa esteira e também recebem o apoio devido para poder se instalarem. Né? O resultado disso, dessa equação, é esse crescimento que a gente vê, sempre os 3 primeiros colocados no Brasil, e a consequência direta é a geração de oportunidade para as pessoas, emprego e renda média em ascensão. Essa é uma fórmula que deu certo e ela é reconhecida. Né? Quem trata a relação com o privado de uma maneira séria, com credibilidade, normalmente o privado confia e coloca o seu recurso ali. São 7 horas e 31 minutos, 7h31. Você está no 96 News, aqui na Antena 1 Campo Grande. A gente está entrevistando o governador do estado, Eduardo Riedel. Governador, a gente tem uma mania, e aí eu me coloco até nessa, né? Mas está acontecendo a guerra, o que isso muda na minha vida? Tudo que muda na minha vida. E o cidadão às vezes pergunta, né? A gente fala que o Mato Grosso do Sul está crescendo, né? Tá se expandindo, e o cidadão fala, mas o que isso muda na minha vida? E aí, né? Porque a impressão primeira que dá, não chega, mas a gente, no dia a dia, acaba deixando passar despercebido. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão do Estado estar mudando, estar se transformando. Joel, é interessante isso porque é exatamente o que ocorre, né? Às vezes o 7%, né, de crescimento num determinado ano, as pessoas estão no dia a dia, às vezes tem a dificuldade de fechar o orçamento do mês, o mercado está caro, pega o ônibus, não melhorou, pega o cotidiano e não consegue traduzir aquilo em bem-estar. Né? Esse é um sentimento comum. Né? Agora, se não tivesse isso, talvez aquela pessoa não teria o emprego. Não teria nem a condição de trabalhar ou ter renda. Quer ter em casa o verdadeiro sabor da original? Nós temos a menor taxa de desemprego do país, a segunda menor, a primeira é Santa Catarina. Né? Então, você não tem oportunidade, não ter oportunidade de trabalho é um desastre para a sociedade. Então, o que muda na vida da pessoa é que quem quiser trabalhar tem oportunidade de emprego. Primeiro ponto. Segundo, a renda média desse emprego
é a terceira maior do Brasil. Ah, estou ganhando pouco, pô, não está dando, não está fechando o orçamento. Pode ser verdade, até porque tem um ambiente econômico aí fora que está ruim. Juro está caro, inflação está alta, né? E aí é uma questão macroeconômica, nacional, que a gente tem que combater, né, na macroeconomia. A gente, que eu digo, o governo federal, o Congresso Nacional, tem que reestruturar a política econômica do Brasil. Agora, ele está tendo emprego e a renda dele, via de regra, ela é maior do que a de outros estados. Então, a mudança ela é silenciosa. Outra coisa, as ações de investimento que estão tendo nos municípios do nosso estado, elas são gigantescas do ponto de vista de infraestrutura que afeta a vida das pessoas. Quando passa o asfalto na frente da casa de qualquer um, é mudança direta na qualidade de vida. Quando chega o saneamento, nós vamos ser o primeiro estado do Brasil a entregar saneamento básico. Algo que era impensável, mas que com uma política de investimento, com a atração do capital privado, com uma PPP feita, a gente vai ter uma mudança. Quando funciona o Hospital de Três Lagoas, o Hospital de Ponta Porã, o Hospital de Dourados regional, mudou a vida das pessoas que agora tem um equipamento de toda uma região do estado. Então, a mudança, quando as escolas, né, estamos falando de 60%, quase 70% delas estão em tempo integral e completamente reestruturadas, mudou a vida das crianças daquela família. Então, são mudanças silenciosas e incorporadas no cotidiano das pessoas, mas que mudam o patamar de vida das pessoas. Isso é refletido num indicador chamado IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, né? E o do Mato Grosso do Sul, se vocês pegarem a série histórica, cresceu bastante por conta de todo esse crescimento que possibilitou essas mudanças em política pública. E falando aí desses investimentos, tem a ver até com a nossa próxima pergunta, né, Joel? Então, muito se fala também da atração de indústria, celulose, bioenergia, novos investimentos, como o senhor citou aqui. E qual que é o próximo ciclo de desenvolvimento que o senhor enxerga para Mato Grosso do Sul, além de tudo isso que o senhor já acabou antecipando, trazendo aí para a gente? Eles vão se somando, Stephanie. Esse ciclo ele continua. Né? Nós temos aí o que chama de na esteira, né? Ou no pipeline, dê o nome que for, na fila. Bom nome, na fila dos investimentos, você tem uma série de projetos nessa área que você falou. Semana passada eu tive lá pedra fundamental de uma indústria de etanol de milho, a próxima para o ano que vem já está programada lá no norte. Nós temos o biometano sendo construído, essa transição energética está muito forte aqui. Agora, em julho, eu vou lá em Ivinhema ver o primeiro data center atrelado a uma indústria de bioenergia, para pegar energia limpa e fazer funcionar, um data center aqui no estado, coisa que é novidade também, é um novo eixo de desenvolvimento. Aí você vai dizer, mas qual é o próximo ciclo? Na verdade, se você olhar para os próximos 10 anos, esse ciclo está contratado. O que vai acontecer é que vão se somar novas ações de novas áreas de investimento a esses já existentes. Nós estamos falando de infraestrutura, nós estamos falando do hub logístico, a rota bioceânica está aí. Então começa a procura. Você está vendo, você viu recentemente aqui o lançamento de um condomínio logístico. Condomínio é de casa, né? Vou lançar o condomínio A, o condomínio B, o condomínio C. Aqui em Campo Grande lançou um condomínio logístico. O que é isso? O cara está vendendo terreno para fazer barracão. Barracão de quê? Logística. Barracão não é um barracão, telhado e 4 pilares, não. É barracão, às vezes, com informatização, com todo o sistema de entrada e saída, todo pavimentado, gigante, esses barracões logísticos. Então, um condomínio logístico, as empresas estão vindo para contratar áreas e fazerem estruturas para a logística de seus produtos aos seus mercados. Pensando aonde? Na rota bioceânica. Hoje, eu saio daqui, eu vou para reunião com o governador de Tarapacá, que é lá onde fica a cidade de Iquique, o porto de Iquique, que ele está fazendo Tarapacá Day aqui, em Campo Grande. Ele está reunindo empresários do Chile e aqui do Mato Grosso do Sul e do Brasil para poder discutir o uso da rota bioceânica e o porto de Iquique. Então, vai se somar todo esse volume de investimento essa discussão logística. Tem grandes empresas aí do mercado logístico nacional de olho aqui no estado, porque chega produto daqui, distribui para o Brasil. E para isso você precisa de um investimento muito grande. Então, as coisas vão se somando, olhando para o Mato Grosso do Sul daqui a 10, 15 anos,
né, uma contratação desse ciclo de prosperidade que está posto. O day, no caso, tinha que ser em castelhano, né? Senão fica Dia. Churrapacá Day. Dia. Tarapacadia. São 7h38. Muito legal. O senhor entrou no assunto da rota bioceânica e eu vou fugir aqui, Stephanie. Me traz de volta, por favor. Eu trago. Mas a preocupação... Preocupação, né? Preocupação parece que é coisa negativa, mas não é. Mas como é que a gente está se preparando, governador, para essa rota bioceânica? Porque ela corta, né, a gente em algumas cidades que... Como é que elas vão se preparar, né? O que está trazendo? A gente só pensa nas coisas boas. Mas ainda ontem, eu conversava até com o deputado Wander a respeito disso. Aliás, ele fez muito elogio, né? É legal isso, não tem essa polarização ridícula do Brasil aqui. Aqui a gente vê a nossa política caminhando junto. E eu perguntava isso, né? A gente preocupa com prostituição infantil, preocupa com uma série de coisas que vêm junto com esse progresso. Como é que o governo do estado, em conjunto, é claro, com as outras entidades, está trabalhando isso, governador? Isso é muito bacana, Joel, de pensar, né? E o deputado Wander, ele conhece muito bem, porque ele tem uma participação muito ativa ali na região de Murtinho, que talvez seja o município mais afetado por ser, né, a chegada ou a saída, né, da rota em si, da parte internacional da rota, onde está a ponte. E eu entendo que não tem o clique de uma mudança. Tem ações permanentes sendo construídas em cada um desses municípios, junto com o aumento do movimento e a busca das evoluções. E por isso, às vezes, que as pessoas não percebem, porque ela é construída mês a mês, ano a ano, e vai sendo incorporada no dia a dia das atividades e do próprio cotidiano das cidades. Você pega Murtinho, para dar um exemplo. Puxa vida, o que vai acontecer com Murtinho e tal? Aí sai um baita de um centro de alimentação, de estacionamento de caminhões, está saindo hotel, a cidade está indo para 100% de pavimentada, lançamos obra de serviço agora esses dias lá. A gente tá falou avançando sobre isso ontem aqui no programa. Exato. Né? Então, aí tudo isso é a transformação que você está falando. A escola nova, as crianças passando por curso de formação, o curso de técnico em logística presente em Jardim, em Murtinho, a universidade trabalhando ali, o Instituto Federal trabalhando ali. E aí a pressão sobre o negativo, que é o tráfico, a prostituição, o ilícito, ela começa a não fazer sentido se nós tivermos todas as estruturas de Estado funcionando para poder evitar isso. Acaba tendo um preenchimento positivo, né? Claro, esse é o objetivo da política de Estado, né? É chegar naquele lugar com as suas estruturas. Violência contra a mulher é bater firme e ser absolutamente intolerante quando ocorre, né? E conscientizar desde a escola até as estruturas preparadas, essa rede de acolhimento preparada para ser intolerante com qualquer atitude dessa, né? Então, pega Murtinho 20 anos atrás e pega Murtinho hoje. E aí, falando de você mencionou aí prostituição infantil. O que era, o que é. Mudou completamente. Existe problema ainda? Claro que existe. Nós vamos estar absolutamente atentos e permanentemente agindo contra. Mas para isso, tem que ter essa estrutura presente positiva, né? E aí você começa a ganhar o jogo, como a gente chama, mudar de fato a realidade do lugar. Governador, o que está faltando para o beijo das pontes aí, para terminar o pedacinho que falta lá? Acho que é grana, viu, João? Até falei com o deputado Wander esses dias, tem um orçamento, é um ano eleitoral. Esse é um recurso federal, né? É recurso da rota, são 474 milhões, se eu não me engano. Tem alocação do orçamento para essa obra. Tem um valor de recurso, precisaria de uma suplementação ainda esse ano para aumentar o ritmo. A obra não está parada, ela está rodando, né? Ela só precisaria de um suporte maior, que eu acho difícil acontecer. Eu nem entro na discussão e no mérito, porque realmente é um orçamento preparado para o ano. Eu sei o que é isso, eu respeito isso, né? E esse orçamento ele vai ser aplicado lá. E, claro, passada a eleição, é continuidade da obra. Ela está prevista para o final do ano que vem terminar como estava prevista, né? A ponte termina esse ano e o pavimento do Paraguai também, né? Porque a gente tem que lembrar que tem lá 200 quilômetros sendo feito lá no extremo oeste do Paraguai, na última etapa da pavimentação da rota. Joel, eu vou voltar aqui para aquela nossa linha de raciocínio,
Governador, a gente estava falando aí do crescimento de Mato Grosso do Sul, né, que a gente está sempre aí entre os 3 primeiros em vários indicadores. E uma preocupação também de qualquer governo, é crescer também sem criar desigualdades, né? Como fazer para que a gente faça com que esse desenvolvimento, que esse crescimento chegue também aos pequenos municípios e às famílias que ainda enfrentam dificuldades. Essa é uma preocupação permanente, né? E aí são vários eixos de atuação para que isso ocorra. O primeiro deles, e na minha visão mais importante, é a geração que chega, né? É a juventude. E aí eu mencionei a ação das escolas, né? Então, isso é muito importante. Se você olhar os nossos indicadores da educação, eu estou tendo muito orgulho, né, do que está sendo construído na educação pública do Estado, porque os indicadores são realmente extremamente animadores quando a gente olha a trajetória. Esse é o primeiro grande item, a primeira grande ação para você diminuir a desigualdade no médio e longo prazo e você poder não deixar pessoas marginalizadas nesse processo de crescimento. Elas vão ser inseridas pelo conhecimento, pela educação, pela informação e pela oportunidade. Se não tiver o crescimento, não tem essa oportunidade. Quem está hoje já à margem, aí é a política de assistência, né, que tem que pegar essa pessoa, dar a mão para ela e tirar ela daquela condição. Qual é esse público? Esse é o trabalho que nós fizemos, né, de identificar as famílias em vulnerabilidade. Mães, solteiras, jovens, né, até a meia-idade, que não tiveram oportunidade na vida que nós estamos dando hoje para os filhos e para as filhas dela, né? E essas mães, elas estão à margem desse mercado. Então, a política do EJA Mulher, que é a formação dessa pessoa à noite, a política de uma assistência para as crianças dela é fundamental, o reforço financeiro no programa social do Mais Social, por exemplo, aquela pessoa que tem uma dificuldade por ter que ficar em casa cuidando de uma pessoa com deficiência, né? O cuidar de quem cuida está assistindo, já são quase 2.000 famílias nessa condição. Então, não tem uma receita única, porque a assistência social tem que ser igual ao médico de família. Para cada família tem uma fórmula específica, porque tem uma realidade específica. Aonde está essa família? Na periferia da zona rural. Não, está no centro da cidade, está na periferia urbana. Tem acesso à escola? Não tem. A saúde. Então, assim, a assistência social tem que identificar a dor daquela família e buscar, é quase como prescrever, né? Feito o diagnóstico, prescrever uma bula. Só que isso é feito de família em família, né? Esse trabalho que a gente tem buscado fazer e, por isso, a pobreza extrema do Estado caiu de 2,4 para 1,6. Né? E é por isso que a gente quer eliminar a pobreza extrema, porque a gente viu que é possível fazer. Então, é manter o ciclo de prosperidade, educação e pegar na mão daquela família que ainda não conseguiu se inserir. 7h46, 7h46, você está na Antena 1 Campo Grande, 96 News, comigo Joel Silva e Stephanie Brits, conversando hoje com o governador do estado, Eduardo Rieder. Governador, eu fiz um artigo, não foi um artigo, um comentário esses dias a respeito de os ex-prefeitos, né, que investiram muito em obras por baixo do asfalto ali, questão de saneamento e tal, que são essas obras de infraestrutura. Elas não são as obras que dão visibilidade, né? O Rieder não fez o Morenão. Mas, aliás, o Morenão que volta daqui a pouco. Isso que eu ia falar, já, você não fez. Já mexeram na grama. Mas eu digo assim, não é fazer desse tamanho. É essa preocupação que o senhor tem tido com essas obras de infraestrutura. Como é que é essa visão para isso? Joel, as sociedades modernas têm algumas coisas que elas não aceitam mais, que é inconcebível. É inconcebível a gente estar no estado sem saneamento básico. Inconcebível. É inconcebível a gente estar nas cidades ainda sem pavimentação dos seus bairros. Essa é a minha visão. Mas isso não aparece e não dá voto. Problema. Mas é inconcebível. Eu tenho responsabilidade com o estado que eu assumi para mudar o patamar de cidadania das pessoas, para mudar o patamar de bem-estar das pessoas. Mas se você fizer aqui uma torre de 200 metros com a bandeira na ponta e que todo mundo vai ver, todo mundo não. Parte vai ver e vai frequentar. Mas é inconcebível as pessoas não terem a infraestrutura básica e essencial, que essa é para todos, é para a população inteira. Então, acho que a gente tem camadas de investimento que, mesmo que não sejam populares,
elas transformam a sociedade no que diz respeito à sua qualidade de vida. E é isso que a gente decidiu enfrentar. E é isso que a gente está entregando, né? É claro que você vai subindo nesses degraus e vai aumentando o nível de entrega. Você usou o exemplo do Morenão. É claro que é inconcebível, e aí eu tiro o chapéu para o antigo governador, né, nosso eterno Pedro Pedrocian, porque ele montou uma infraestrutura no Estado, de Estado, como a Universidade Federal, o Parque dos Poderes, o próprio estádio de futebol, o hospital. Só que hoje, ele fez um hospital, na época era o que era. Hoje tem 4, e vamos para o 5º, porque era inconcebível não ter, né? O equipamento da universidade é fundamental. Hoje tem 3 públicos, Instituto Federal, 4, mais as privadas, né? E a gente tem que atacar aquilo que eleva o nível de cidadania e bem-estar da sociedade. E avançar também na atração do privado para fazer equipamentos que eram inconcebíveis não ter, né? Você precisa criar as condições para não ficar só no investimento público, para que o investimento privado possa oferecer com resultado para ele, para a sociedade, também outras opções de qualquer estrutura social que possa vir. Então, acho que juntando, né, essas duas ações de investimento, público e privado, a gente muda o nível do Estado em relação às ações. E eu não estou preocupado com o resultado político. Eu acho que a gente tem que estar no nosso mandato, eleito, para entregar o resultado para a sociedade. A política, na minha visão, é consequência desse processo. Então o senhor não vai fazer o rideuzão, né? Não vou fazer o rideuzão. Não vai rolar, viu? Não vai rolar. Governador, a gente passa, né, a nossa geração aqui por transformações, e o senhor está no governo bem no momento do digital tá em alta, a inteligência artificial, é uma série de coisas que acontecem muito, muito rápido, né? Como é que o governo tá eu não digo enfrentando, mas está recebendo, né? Eu acho isso. Como é que o governo está olhando esse movimento e se apropriando dele a bem da nossa sociedade? Eu tô aqui numa rádio, eu estava ali vendo um sistema de IA que está aqui na rádio, né, no grupo, é impressionante. E aí, assim, a sociedade está se apropriando disso. As pessoas estão se apropriando. Nós estamos usando todo dia IA. E muitas vezes não estamos nem sabendo o que é IA. E estamos usando todo dia. Ora, como é que a gente não vai colocar nas escolas esse aprendizado? Como é que os alunos não vão ter acesso e os professores não vão ter qualificação e capacitação para lidar com os alunos e falar, isso aqui é bom, isso aqui não é bom, é dessa maneira. Nós estamos colocando isso nas escolas. Os governos, vou te dar um número, Joel, que ontem tive uma reunião com a nossa Procuradoria-Geral do Estado, né? Algo em torno de 240 mil intimações por ano e um determinado nível de demanda, são 50, 60 mil ações, né? Como é que lida com isso se você for contratar advogados ou procuradores, fizer concurso para dar conta dessa demanda em crescente? Você quebra o Estado. Não existe mais espaço para você fazer da maneira como era feito. Tem que mudar, né? E no governo nós estamos mudando por um investimento maciço em tecnologia e inteligência artificial. Hoje, de um determinado volume de recurso para baixo, a peça, a inteligência produz e o procurador, os advogados olham, corrigem, dão o carimbo final, porque a inteligência é deles, o conhecimento deles, a visão é deles, mas a ferramenta já traz uma agilidade e uma produtividade, que é o que o Brasil precisa. Produtividade muito maior. Então, a gente está se utilizando dela, está colocando à disposição da sociedade e estamos formando as nossas crianças para entender e conhecer esse instrumento. Só que, também outro dado, foi importantíssimo a PPP da Infovia Digital. Senão, a gente também não teria a capacidade de absorver todo esse ambiente de tecnologia dentro do Estado. Já parou para pensar na telemedicina, o que a IA está fazendo? Nós estamos crescendo 400% ao semestre em telemedicina. Hoje, no interior todo, tem um posto que todo município do estado tem um posto de telemedicina com uma central aqui em Campo Grande, os médicos à disposição. 400% pro semestre. Já, a primeira análise é IA e o médico laudando no final, ele vai ter a RT dele, a chancela final dele, mas ele vai ser auxiliado por um agente de IA para poder agilizar e ganhar produtividade. Olha o quanto impacta isso no custo de todo o sistema de saúde
do Estado. Então, estou dando alguns exemplos que, se nós, governos, não investirmos fortemente agora, né, nós vamos ser atropelados, né, por um sistema que já está posto, está aí na sociedade sendo utilizado no dia a dia. Mas a gente está bem na frente disso aí, né? Estou vendo quando fala de Mato Grosso do Sul, Ainda essa bem, questão. ainda bem. Eu sempre tive um olhar muito cuidadoso com isso. Quando é assim, eu falo nós. Nós, todos nós. Quando está na frente, fala nosso estado, nosso. Que bom, né, Joel? Que bom. Não, bom demais. A gente tem ouvido falar muito bem do estado fora, né? Fora daqui, Brasília, São Paulo, tem falado muito bem, realmente. Stephanie? Eu vou voltar para falar de infraestrutura que o senhor falou aí no tópico da resposta anterior. Assim, existe uma visão de que, em muitos locais, que infraestrutura sempre foi vista como um gasto, né? E não é isso. Hoje, ela parece ser tratada como investimento, né? E qual que é a logística por trás, a lógica por trás desses grandes investimentos em rodovias, pontes, aeroportos, que a gente já veio falando aí da questão do asfalto, da questão da ponte, da questão do aeroporto, que o senhor citou também? A infraestrutura, ela aparece quando ela não tem. Quando você... É igual o juiz de futebol, né? Igual o juiz de futebol. A hora que o tempo fecha dentro de campo, você lembra dele, né? Quando não tem. Então, quando a estrada está ruim, quando você tem um nível de acidente absurdo, quando você quer viajar, pegar quem pode, pegar um avião, ir para algum lugar e fala, puxa vida, não tem voo, não tem aeroporto. Eu tenho que ir para tal lugar, não tenho a condição. Aliás, o nosso tá bonitão, né? Aí, você viu? Bonito, né? Você viu? O Finga, né? Como é que é o nome? O Finga. Os carrinhos que a gente não toma chuva. O corredor que leva pra lá. Gente não tomar chuva. Isso, aquele bonitão lá. Pensou o cabelo do Axl Rose cair água? Não pode, né? Tá bonitão, tá muito legal. Tá bonitão, aeroporto. E se eu fui em Ponta Porã esses dias, tá bonitão. Corumbá tá bonitão. Nós vamos mexer em Bonito, nós vamos mexer em Dourados. Tá mexendo em Dourados. Nós vamos mexer em Três Lagoas. Então, assim, essa é a infraestrutura. É a estrada, a gente sai daqui, né, entra em São Paulo e fala, puxa, que legal, né? Tudo duplicado, maravilhoso, vou rápido. Aí a gente começa esse processo aqui, puxa, mas vai pagar pedágio? Ou você não reclama lá em São Paulo que paga pedágio? Então paga pedágio. É impossível o Brasil, do jeito que está hoje, a gente jamais teria 262 daqui até Ribas duplicado se fosse esperar o Brasil investir numa rodovia federal como essa. Né? Então, a relação público-privada, ela veio, claro, projetos têm que ser bem feitos, tem que ter regulação, tem que estar em cima, essa é a parte do público, né? Mas você criar as condições para poder transformar a realidade da infra, duas coisas acontecem: competitividade, né? O sistema, ele vem para investir no lugar, e a segunda coisa é segurança e conforto para o usuário, né? Para o aluno, para o cidadão, para as cargas. Você modula um sistema que a infra ela permite. Nós estamos falando da infra de logística, mas você tem a infra urbana como saneamento básico, você tem a infra da pavimentação dos municípios, você tem a infra da iluminação nos municípios, você tem a infra de cabeamento digital, você tem a infra dos corredores logísticos de outros modais, seja trem, seja hidrovia. Então, quando você coloca a infra, o usuário, às vezes, nem percebe que está usando, mas mudou completamente a vida dele e a vida das empresas. Governador, o senhor tem origem no agronegócio, né? Me lembro do começo, né? Aliás, achei umas fotos nossas ali que vou falar um negócio. Acho que a gente melhorou, viu, governador? Assustou, acho que a gente melhorou. De vez em quando eu vejo umas também, é bizarro. Mas como é que foi? Como é que é isso de pensar nessa coisa cada vez mais industrial, né? Que tem crescido muito no seu governo, inclusive. Como é que é equilibrar esses dois rídeis? Ô, João, você falou, hoje é dia do chocolate, né? Hoje é dia do chocolate. O cacau era da onde? Cacau é da Bahia. Da Bahia. Daqui no Brasil é da Bahia, lá da Amazônia hoje. Aliás, nem é nosso o cacau, agora né? Agora é você, né? Eu ouvi você falando ali. Tava lá na América países do Sul. Andinos, que tinham, usavam animais. Maias, astecas. Qual é o melhor chocolate do mundo? O melhor. Reza a lenda que é Diz que- suíço, mas Copenhague é o melhor. Belga, o eu suíço. acho que é o do Brasil, porque eu sou fã de uma marca específica e é Então, maravilhoso que vem lá da rapaz. Bahia. E o que aconteceu, né, com esse processo? O agro é a produção de cacau. Né? A transformação, e esse eu acho que é o próximo passo nosso, porque ainda nós estamos na transformação, no primeiro estágio da transformação. A transformação, ela pegou a matéria-prima produzida no agro, que no Brasil usa muita tecnologia, desde a agricultura familiar, crescente, a pequena, a média, a grande.
Esse é um grande eixo nosso de levar tecnologia para as propriedades, para serem competitivos, pegar essa matéria-prima e transformar a soja em farelo, em óleo, o farelo em proteína animal, a proteína animal porcionada para chegar na bandejinha lá do supermercado. Então não é vender um caminhão de frango do Mato Grosso do Sul para a indústria fora. É trazer o supermercado aqui para dentro. É trazer toda a indústria de agregação aqui para dentro. E nós fomos bater na porta de quem tem esse capital, essas indústrias para fazer aqui. No caso da floresta, as transformadoras de celulose. Já estamos olhando agora. A de celulose faz o quê? Papel, acartonado, higiênico. É essa indústria que a gente quer aqui. Né? Da soja, que faz farelo e óleo, além do óleo vegetal, o farelo, ele é a proteína de frango, de suíno, de bovino, é o leite. E não é o leite que vai levar na jarra, é o leite embalado, pronto para ser vendido para qualquer lugar do mundo. É isso que a gente está colocando para o Mato Grosso do Sul a partir dessa base. E uma base também que a gente provocou a diversificação. Grãos, cana-de-açúcar, floresta plantada, laranja, amendoim, tudo isso com a esteira da industrialização. Por isso que o Estado tem crescido a taxas tão importantes, gerando oportunidade para as pessoas. Já a gente vai ter que ter um programa de 2 horas. 59 minutos. Já cheguei nessa conclusão. E o pessoal falou, mas você não vai falar de política, rapaz? Tem tanto tempo pra gente falar disso, né? A eleição está longe, Joel. Tá longe ainda. Né? Governador, a gente quer agradecer muito a presença do senhor por aceitar o convite. A gente não falou de Copa do Mundo, não poupamos falamos, o governador. Poupamos ele por hora. Ressaca até agora, dessa Copa. E a gente espera que o senhor retorne em breve aí, trazendo mais informações desse panorama para a gente falar do crescimento de Mato Grosso do Sul, dividir mais notícia boa. Joel, antes da gente ir embora, tem que mandar um abraço para nossa audiência. Manuela Ávalos, Luciana Schultz, Rafael Merlim e a minha irmã que faz aniversário hoje, hein? Opa, parabéns. E tem, ó, a gente até quer encerrar num clima alto, mas não dá para não registrar, né, o falecimento do Benedito Rui Barbosa, né, do nossa novela Pantanal e tantas outras. Hoje? Hoje, rendemos aí as nossas homenagens, ele que tanto colocou o nosso estado em alta, mas é o ciclo, né, governador? O ciclo da vida, né? Vambora. Deixou um legado, né? Bora. Até amanhã, gente. Obrigado muito obrigada pela pela participação audiência. conosco aqui mais uma vez, governador. Muito obrigado, Joel, Stephanie, Marina. Muito obrigado por nos receber tão bem aqui. Um abraço a todos os ouvintes aqui da Antena 1. Agradecer também a equipe do governador, o Ludinei, o Oscar, a galera toda que tá por aí, ó. Sério que só cachorro embarcado. Foi ele que falou isso, hein, gente? Bora então. Prometendo voltar amanhã pontualmente às 7 da manhã. Tchau, tchau. Quer ter em casa o verdadeiro sabor?